Olá, estou aqui com Fernão Diego de Souza Lopes, que é do Ministério da Saúde, que hoje vai conversar com a gente sobre questões referentes à transferência. Fernão, obrigada pela sua presença. Quero começar te perguntando: qual é o papel do Ministério da Saúde, da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e do Ministério da Educação em relação à transferência na residência em área profissional da saúde? Olá, Luciana, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar com o teu público a respeito disso. Para a gente é muito importante, quanto mais público esclarecido, melhor, né? E já entrando na tua pergunta, enfim, é muito importante essa pergunta que você fez, porque existe muita confusão em relação aos papéis de cada instituição, e muitas vezes as pessoas questionam o Ministério da Saúde sobre o papel de transferência, enquanto, na verdade, a instituição mais importante nesse caso, e deliberativa, é a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, CNRMS, certo? O que acontece? A CNRMS, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, é um órgão colegiado deliberativo formado pelo MEC, Ministério da Saúde, né, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, e outras representações, né, de instituições. Segundo a legislação, né, em especial a Portaria Interministerial 1320, de 11 de novembro de 2010, ela tem os poderes, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde é que detém os poderes para atuar na formação e execução de controle de programas de residência multiprofissional em saúde e em área profissional da saúde. Portanto, o que isso quer dizer? Que quem detém o poder de deliberar a respeito das transferências, não apenas das transferências, né, mas a transferência em especial, por ser o nosso tema, mas de todos os temas relacionados às assistências multiprofissionais, é a CNRMS, né? Essa instituição é que detém esse poder. O Ministério da Saúde, nós no caso, a gente possui um programa de financiamento de bolsas, né, para residência multiprofissional em área profissional de saúde, para aqueles programas que são credenciados, né, para serem financiados, aquelas bolsas serem financiadas pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem que, no caso de transferências, a gente se submete à decisão da CNRMS. Claro, o Ministério da Saúde possui uma das 7 cadeiras com o poder, as 7 cadeiras que fazem parte da plenária da Comissão Nacional de Residência Médica Multiprofissional de Saúde, para poder influenciar o resultado, uma das 7, né? Mas a gente precisa se submeter às decisões que são estabelecidas na CNRMS, né? Então, é isso que tem que ficar bem claro. Qualquer dúvida em relação aos processos de transferência, mesmo, enfim, credenciamento de programas programa novo, etc., essas coisas todas, o órgão correto de se procurar é a CNRMS, né? O MEC, no caso, ele preside a CNRMS, né, e assessora a CNRMS. Então, o órgão que deve ser procurado é o Ministério da Educação, a CNRMS, nesses casos, certo? E com relação às bolsas, né, os programas de financiamento de bolsas, aí procura o Ministério da Saúde. Obrigada pelos esclarecimentos, tenho certeza que esses são pontos de dúvidas importantes para os nossos alunos. E em quais casos é permitida a transferência de um profissional de saúde residente de um PRAPS para outro? Certo, importante pergunta também, Luciana. Bom, para responder essa questão, né, como eu já informei, quem delibera qualquer questão a respeito das transferências é a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Eles emitiram, para poder disciplinar essa questão, eles emitiram a resolução número 2, de 27 de dezembro de 2017, que está disponível na internet, né, para quem quiser, enfim, consultar. Eu acho importante as pessoas lerem as resoluções, lerem os instrumentos legais, até para poder ter
dúvidas mais qualificadas a respeito e tal. Então, existe também no portal do MEC, está lá no portal do MEC, tem lá um site inteirinho dedicado à questão das residências, né? Bom, o que essa resolução diz, né? Da mesma forma que acontece com a residência médica, por exemplo, o artigo 1º estabelece 4 situações para autorizar as transferências. Primeira seria a solicitação do próprio residente. A segunda seria desativação do programa pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde. A terceira seria o descredenciamento da instituição pela CNRMS. E, quarto, o cancelamento do programa pela instituição proponente. Né? Então, seria uma dessas 4 situações em que podem ocorrer transferências. No caso da solicitação, né, naquele primeiro caso que está estabelecido ali, da solicitação pelo próprio residente, diferentemente da residência médica, aí existe uma diferença entre os dois, na área profissional não se faz restrição quanto à fase do programa que o residente estiver cursando, ou mesmo exigências com relação ao programa de saúde, etc. Então, o residente R1, por exemplo, já pode pedir a transferência sem nenhuma restrição, diferente da residência médica, né? E como deve ser feita essa solicitação de transferência pelo profissional de saúde residente? Certo. Conforme o artigo 3º dessa mesma resolução, a número 2, de 27 de dezembro de 2017, o profissional residente deverá se dirigir até a Coremu dele, né, e fazer uma solicitação formal, formalizar essa solicitação para a Coremu, da instituição de origem dele, né, a instituição de origem. Certo. E nesses casos, o que a Coremu deve fazer quando o residente a procura para uma transferência? Bom, a Coremu de origem da pessoa, ela é que fica com a incumbência, né, de analisar o pedido. Ela vai ter que fazer uma reunião colegiada, né, e dizer para o residente se ela aceita ou não esse pedido de transferência. Uma vez que ela aceitou esse pedido de transferência, ela é que fica responsável pela tramitação de toda a documentação e todo o processo, né? Então, ela que vai atrás de uma caso o residente não tenha identificado ainda um novo local, é ela que fica com essa incumbência de ir atrás de um novo programa de residência que possa atender, né, as necessidades daquele residente, né? Ela vai pedir para a Coremu de destino que ela imita uma documentação de ateste, concordância, um ofício, né, basicamente um ofício, dizendo que está concordando com aquela transferência, né, que comprovando a existência da vaga lá na Coremu de destino e assumindo a responsabilidade pelo pagamento da bolsa, com anuência do órgão financiador. No caso, se o órgão financiador for o Ministério da Saúde, a Coremu precisa consultar o Ministério da Saúde, né, com antecedência, para a gente atestar para eles que, olha, existe a bolsa ociosa naquela instituição, então vocês podem aceitar essa transferência. É assim que funciona. E a Coremu de origem vai pegar toda essa documentação e vai, ou seja, né, o pedido, né, a exposição de motivos, pedido com exposição de motivos, solicitação com exposição de motivos do residente, o ofício da instituição de destino, né, e vai encaminhar essa documentação toda para a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde, né? São aqueles documentos, os documentos estão elencados no parágrafo 2º do artigo 3º da resolução que eu já citei, né? Ou seja, exposição de motivos por profissional, concordância da Coremu de origem com a transferência. 3, documento da Coremu destino comprovando a existência e aceite da transferência, e comprovante do pagamento da bolsa, né, que é justamente a informação que nós do Ministério da Saúde, se a bolsa for paga por nós, a gente emite para a Coremu, informando que a gente tem bolsa ociosa para ela. Está disponível. Entendi. Obrigada, Fernão, pelos esclarecimentos. E, se puder, você pode nos falar sobre os casos em que a transferência é decorrente de desativação do programa
ou descredenciamento da instituição pela CNRMS ou cancelamento do programa pela instituição proponente? O que acontece nesses casos? Claro, Luciana. Mais uma vez, né, enfim, citando novamente que o órgão responsável, né, pela tramitação e pela deliberação a respeito é a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde, e por isso a gente se detém ao que está escrito na resolução, né, emitida por aquela instituição. Segundo o artigo 2º daquela resolução, em caso de descredenciamento da instituição pela CNRMS ou desativação do programa de origem, o residente tem a garantia, então isso ele pode ficar tranquilo, que ele tem a garantia de que ele vai ser transferido para outro programa em outras instituições na mesma área de concentração e deve ser colocado, realocado, né, preferencialmente em vagas ociosas já existentes, né? Se não houver uma vaga, a CNRMS vai poder criar uma vaga extraordinária e a instituição descredenciada continuará responsável pelo pagamento da bolsa do residente, transferido até a conclusão do programa do profissional, né? Então, o que acontece é que, nesses casos, a CNRMS vai encontrar um outro programa, né, que tem essa mesma área de concentração, e vai propor a transferência para o residente, né? E se a bolsa dos dois programas forem credenciadas pelo Ministério da Saúde pelo programa do Ministério da Saúde de financiamento, a pessoa vai continuar a receber a bolsa pelo Ministério da Saúde, né, se os dois programas forem credenciados. E quais são os critérios para início das atividades do residente transferido na instituição de destino? Certo. Na ocorrência de transferência, o respectivo núcleo docente assistencial estruturante, NDAE, da Coremu de destino, deverá efetuar uma análise de equivalência das atividades teóricas, teórico-práticas, práticas já cursadas pelo profissional residente, para estabelecer um plano educacional de adaptação ao programa, ou seja, né, pode ser que os programas sejam muito diferentes de uma instituição para outra, mesmo sendo da mesma área de concentração. Então, vai caber à Coremu de destino analisar os programas da Coremu de origem para poder fazer uma equivalência e aí poder trabalhar com aquele residente da melhor forma possível para que ele obtenha todas as informações necessárias. Certo, certo. E quais são os procedimentos em relação à bolsa do residente transferido? Bom, em relação à bolsa, o que ele vai fazer? A Coremu deve entrar em contato com o Ministério da Saúde antes de encaminhar a documentação toda para a CNRMS. Eu já citei um pouco na outra pergunta essa questão, né? O que acontece? Quando a gente está transferindo alguém, então eu tô vamos dizer assim, eu tô na Coremu de origem aqui, né? E o residente pediu para transferir para outra Coremu. Eu vou pedir para outra Coremu que me informe se eles têm vaga e bolsa. A Coremu de destino, né, essa que foi questionada, ela vai entrar em contato com o Ministério da Saúde, né, através do e-mail transferências.residências@saude.gov.br. Esse e-mail é exclusivo para tratar de assuntos de transferências, né, e está disponível a quem precisar, quem tiver alguma dúvida relacionada a isso. A Coremu de destino vai entrar em contato com a gente para saber se a gente tem bolsa ociosa, ou a de origem também, se a gente tem bolsa ociosa naquela instituição, né? E a gente vai responder, olha, temos bolsa ociosa, ou não temos bolsa ociosa. Aí a Coremu de origem vai pegar essa informação e vai anexar a documentação toda antes de encaminhar para a CNRMS. Fernão, obrigada por tantos esclarecimentos aqui para os nossos alunos. Para a gente encerrar esse episódio, eu gostaria de te perguntar que sugestões e dicas você daria para que os PRAPs lidem melhor com os casos de transferência de profissionais de saúde residentes. Ah, certo, Luciana. Bom, a primeira coisa, né, que eu acho que vale para qualquer
qualquer coisa que a gente for fazer, né, enfim, qualquer serviço que a gente for prestar, né, as Coremus prestam um serviço, né, para os residentes. Então, a principal coisa é qualificação, né? Então, muitas vezes as Coremus são ocupadas, as presidências das Coremus, né? As representações das Coremus são ocupadas por pessoas que também estão, as instituições, com muitas outras atividades, e por isso elas recorrem a assessoramento, né? São assessoradas por outras pessoas. Essas pessoas que estão entrando no assessoramento, é muito importante que elas sejam bem qualificadas, bem preparadas. Daí a importância também desses cursos, né, que vocês estão fazendo, né, e também de que a pessoa tem essa informação necessária. Então, é importante, pessoa nova que está chegando para assessorar uma Coremu, pega a legislação, peça para a pessoa procurar, pesquisar no Google, pesquisa lá no Google, entra no portal do MEC, pesquisa lá no portal do MEC, né, o que é a legislação, o que cada órgão faz, enfim, importante a pessoa se qualificar para que ela preste o melhor serviço possível para o residente, né? Uma pessoa que tem as informações corretas, ela vai prestar um serviço muito mais ágil, muito mais qualificado, né? E se houver dúvidas ainda, né, havendo dúvidas, a gente, com relação às bolsas, né, o processo das bolsas, nós do Ministério da Saúde estamos disponíveis, né, no e-mail que eu já citei, que é o transferências.residências@saude.gov.br, para assuntos relacionados à transferência de bolsas, né, e assuntos relacionados gerais, né, sobre outros assuntos da bolsa, né, relacionado à bolsa, tem o residências@saude.gov.br, tá? Então é isso, acho que a principal coisa é a qualificação das pessoas que vão atender o público, no caso, os residentes, né? Tirar as dúvidas e procurar ser o mais célere e objetivo possível, né? E acolhedor com as demandas dos residentes, né? Que, enfim, muitas vezes podem ser demandas, inclusive, que estão gerando sofrimento, né, psíquico para as pessoas e tal. Então, ser o máximo de acolhimento possível com eles. Muito bom. Obrigada, Fernando, pelos esclarecimentos e pelas informações que serão valiosas para os alunos do microcurso em Gestão Administrativa de Programas de Residência em Área Profissional da Saúde. Te agradeço pela disponibilidade e pela participação aqui neste episódio. Olha, Luciana, eu que agradeço, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, de esclarecimento, de qualificação dessas pessoas, que eu acho que é justamente esse tipo de trabalho que ajuda a todo o processo das residências se tornar mais qualificado, mais célere, enfim, ajuda todo mundo, né? Eu que agradeço por esse trabalho e um abraço para todo mundo que estiver trabalhando na área de residências aí, espero ter sido bem esclarecedor.